Há uma história no Antigo Testamento que, para ser sincero, considero o mais perturbador de toda a Bíblia. Pode ser visto como inadequado para menores, então, antes de assistir a este vídeo, quero garantir que você esteja ciente de que ele não é apropriado para todas as idades e pode desencadear algum tipo de trauma do seu passado. A história que menciono está nos capítulos 19 a 21 do livro dos Juízes. Embora muitos conheçam o capítulo 19, poucos leem o restante da narrativa. Acredito que há várias lições importantes a serem aprendidas com essa história tão perturbadora. Primeiro, contarei a história da maneira mais dramática possível, e depois, exploraremos as lições que podemos tirar dela. Mas, antes deixe seu like e se inscreva no canal. Na descrição deixamos algumas indicações de livros, e um maravilhoso material, que irá te auxiliar nessa caminhada de conhecimento da Bíblia. Junte-se a mim em Juízes, capítulo 19, versículo 1. Nos dias em que não havia rei em Israel, um levita que vivia em uma região remota das montanhas de Efraim tomou uma mulher de Belém de Judá como sua concubina. Quero que você compreenda que havia um levita vivendo no norte de Israel. Ele tomou uma mulher de Belém, no sul, para ser sua concubina ou esposa, conforme preferir. No entanto, ela foi infiel a ele e retornou para a casa de seu pai em Belém, onde permaneceu por 4 meses. Desejando ter sua esposa de volta, o levita viajou da região montanhosa de Efraim, no norte, até Belém, no sul, para buscá-la. Ao chegar, o pai dela o recebeu calorosamente. Repetidamente, o levita pediu para levar sua esposa de volta para casa, mas o pai dela insistiu que ele ficasse mais uma noite. Isso se repetiu por vários dias, até que finalmente o levita agradeceu a hospitalidade e insistiu que precisava partir. Ao iniciar a viagem de volta com sua mulher, eles passaram pelo sul de Israel em direção ao norte, próximo a Jebus. Quando o dia estava quase acabando, o servo sugeriu que parassem em Jebus para passar a noite. Porém, o levita recusou, preferindo não parar em uma cidade estrangeira onde não havia israelitas. Ele decidiu continuar até Gibeá. O servo então sugeriu que tentassem chegar a Gibeá ou Ramá para passar a noite. Continuaram a jornada até que o sol se pôs, quando se aproximaram de Gibeá, em Benjamim. Lá, para sua surpresa, ninguém os acolheu em suas casas. A hospitalidade era um aspecto significativo da cultura israelita. No final da noite, um senhor idoso apareceu na praça e perguntou por que eles ainda estavam ali, sem terem sido recebidos em nenhuma casa. Eles responderam que ninguém os havia acolhido. O velho então disse que poderiam ficar com ele naquela noite. O levita respondeu que isso seria ótimo e explicou que não precisavam de nada além de um lugar para descansar, pois tinham comida suficiente para seus burros, para ele e para sua concubina. O velho disse que não haveria problema e que eles poderiam ficar em sua casa. Assim, o levita, seu servo e sua concubina passaram a noite na casa daquele homem em Gibeá. Enquanto se divertiam, de repente, homens perversos da cidade cercaram a casa e bateram na porta. Eles exigiram ao dono da casa que trouxesse o homem que estava hospedado ali para que pudessem abusar dele. É aqui que a história toma um rumo sombrio. Os homens de Gibeá, benjamitas, foram até a casa do velho e disseram que sabiam que ele tinha um convidado, e que deviam entregá-lo para que pudessem abusar sexualmente dele. O dono da casa saiu e implorou: "Por favor, não cometam esse ato maligno, meus irmãos. Este homem é meu hóspede, não cometam essa atrocidade. Deixem-me trazer minha filha virgem e a concubina dele, e façam com ela o que quiserem. Mas não cometam essa atrocidade contra esse homem. Vamos lidar com isso mais tarde neste vídeo." O que acontece a seguir é inimaginável. No versículo 25, diz que o homem não quis ouvir, então ele entregou sua concubina a eles. Eles a estupraram e abusaram dela durante toda a noite até o amanhecer, quando finalmente a deixaram ir. É por isso que eu disse que este vídeo pode ser inadequado para menores e pode desencadear lembranças traumáticas. Imagine um grupo de homens perversos se revezando para abusar dessa mulher a noite inteira. Eles a estupraram continuamente até a manhã, quando finalmente a soltaram. E foi isso que aconteceu com a jovem. De manhã, a mulher retornou e, ao amanhecer, desabou na porta da casa onde seu senhor estava. Você pode imaginar o quão exausta ela estava,
tendo sido espancada e abusada por esses homens durante toda a noite. Ela mal teve forças para rastejar de volta para a casa do homem antes de desmaiar na varanda. Agora, veja o que acontece a seguir. Diz aqui que quando seu senhor se levantou de manhã, ele abriu as portas da casa e saiu para continuar sua jornada. Lá estava a mulher, sua concubina, caída perto da porta com as mãos na soleira. Ele disse para ela se levantar e ir embora, mas não houve resposta. A mulher foi tão abusada que morreu. Observe que aqui está escrito que o homem colocou sua concubina em seu burro e foi para casa. O que acontece a seguir é muito triste e horrível. Diz o seguinte: quando ele entrou em sua casa, pegou uma faca, segurou sua concubina, cortou-a em 12 pedaços, membro por membro, e depois enviou esses pedaços por todo o território de Israel. Todos que viram isso disseram que nada semelhante havia acontecido ou sido visto desde o dia em que os israelitas saíram do Egito até então. Pense nisso, discuta e reflita. Esse homem levou sua concubina para casa, cortou-a em 12 partes, e sem dúvida anexou uma carta a cada pedaço do corpo dela, enviando cada um para as 12 tribos de Israel. A carta detalhava exatamente o que havia sido feito pelos próprios irmãos da tribo de Benjamim. Quando as outras tribos viram e leram o que havia acontecido com a mulher, disseram que nada parecido com isso havia acontecido em toda a nossa história. Agora, nos capítulos 20 e 21, há muito mais da história. Quero que aguarde enquanto exploramos isso. Mas aqui é onde quero começar a analisar algumas lições que podemos extrair. A primeira lição é sobre responsabilidade em nossas vidas. Quando não há responsabilidade, tendemos a desviar o olhar, como vimos em Juízes 19:1. Vou relê-lo para você novamente. Naqueles tempos em que não havia um governante em Israel, tanto você quanto eu, quando não sentimos a necessidade de ser responsáveis, quando não temos o temor de prestar contas por nossas decisões e ações, estamos mais inclinados a cometer erros. Pensamos que podemos agir independentemente, sem precisar responder a ninguém, e isso é exatamente o que ocorria em Israel naquela época. Embora houvesse leis, elas não eram respeitadas nem aplicadas, o que levou as pessoas a cometerem atos que talvez nunca imaginassem realizar. A segunda lição que desejo destacar é a importância de tratarmos cada ser humano como portador da imagem de Deus. Neste relato, o homem expressa que seria errado permitir que cometessem atos malignos contra ele, mas propõe que façam o que quiserem com sua filha e a concubina. Sua mentalidade sugeria que a vida e a dignidade desse homem eram mais valiosas do que as de sua própria filha e a concubina. Precisamos garantir que reconheçamos o valor próprio de cada pessoa, e é por isso que, ao nos depararmos com conteúdos inadequados e situações semelhantes, devemos tomar cuidado para não nos envolvermos. Se sentir que deve parar de assistir certos conteúdos online, é importante agir nesse sentido e manter um padrão ético. Gostaria que você considerasse cada mulher que você observa como alguém que reflete a imagem de Deus, como se fosse sua própria filha. Pense se você gostaria que alguém olhasse para sua filha fazendo as mesmas coisas que você está vendo na tela. No entanto, aqui está outro ponto crucial que quero enfatizar neste vídeo. À medida que nos distanciamos de Deus, tornamo-nos mais suscetíveis a cometer ações que nunca pensamos que seríamos capazes de fazer. Quando você observa o livro dos Juízes como um todo, percebe uma nação que gradualmente se distanciou de Deus. Eles se desviaram lentamente, e o que ocorre nos capítulos 19 a 21 é o ápice desse afastamento. Meu amigo, nós não somos diferentes, porque se perdermos nossa conexão íntima com Deus, se nos afastarmos dele, acabaremos como os israelitas, fazendo coisas que há uma década atrás nunca imaginaríamos fazer. Estaríamos convencidos de que jamais nos divorciaríamos, teríamos um caso, ou perderíamos nosso emprego. Quanto mais você se afasta de Deus, mais suscetível você se torna a cair nesse pecado. Se você me pegar assistindo algo online, não significa que eu vá fumar maconha ou qualquer outra coisa. A história não acaba no capítulo 19. Eu gostaria que fosse assim, mas na verdade piora. No capítulo 20, há uma guerra civil entre as 11 tribos de Israel, que estão lutando contra a tribo de Benjamim. Isso ocorre porque foi a tribo de Benjamim que cometeu esse ato terrível de pecado contra um de seus próprios irmãos israelitas. Então, eu encorajo você a explorar minuciosamente os capítulos 20 e 21, mas para resumir,
houve uma grande batalha na qual milhares de vidas foram perdidas de ambos os lados. No final, apenas 600 homens da tribo de Benjamim sobreviveram. No capítulo 21, as outras 11 tribos começam a sentir compaixão pela tribo de Benjamim, pois estão preocupadas com a possibilidade de que essa tribo seja exterminada. Com apenas 600 homens restantes, não há mulheres benjamitas para se casarem e perpetuarem sua linhagem. Agora surge outro problema, pois há preocupações de que uma das 12 tribos de Israel possa ser extinta. Isso nos leva à minha quarta lição: cada decisão ruim que tomamos traz consequências inevitáveis. Embora os benjamitas tenham cometido erros, as outras 11 tribos escolheram lutar contra eles e isso resultou em consequências severas. Os benjamitas também enfrentam as consequências de suas más decisões. Você pode escolher pecar, mas não pode escolher as consequências. Cada decisão traz suas próprias repercussões. Os israelitas então encontram uma solução ao matar homens do clã de Jabes-Gileade, resultando em 400 mulheres que nunca estiveram com homens. Eles são dadas aos 400 dos 600 homens benjamitas restantes para que eles possam se casar e ter filhos. No entanto, surge um problema matemático simples: restam 200 homens benjamitas sem esposas. Isso mostra como uma má decisão leva a outra. Em seguida, os israelitas interpretam seus votos de maneira flexível, dizendo que não dariam suas filhas aos benjamitas, mas não mencionaram o que aconteceria se as mulheres fossem tomadas. Então, o que acontece é que eles tomam outra decisão ruim e dizem: veja, os benjamitas precisam fazer algo. Envie uma mensagem dizendo que há um festival próximo, uma celebração onde algumas de nossas filhas vão dançar e se divertir. Tecnicamente, não podemos dar nossas filhas a você porque fizemos um voto. Mas se vocês as encontrarem e as pegarem, a culpa será de vocês. Se vocês conseguirem, estaremos livres do nosso voto, porque tecnicamente não as demos a vocês. Assim, vocês poderão ter uma esposa e ter filhos. Para realizar a festa, os 200 homens benjamitas vão e raptam essas mulheres enquanto elas estão dançando, levando-as como suas esposas. É uma história louca, e eu tentei resumir o máximo possível, mas a verdade é que uma má decisão frequentemente leva a outra, e todas essas más decisões acabam afetando outras pessoas. Revise esta história novamente e observe quantas pessoas foram negativamente afetadas por uma má decisão. Alguns dos homens benjamitas sofreram as consequências merecidas, mas a maioria das pessoas em Benjamim não teve envolvimento e morreu na batalha. O povo de Jabes-Gileade também sofreu perdas. Suas mulheres foram levadas de suas terras e entregues aos benjamitas, apenas para serem sequestradas novamente. Tudo isso ocorreu devido a más decisões, mas aqui está a quinta e última lição que quero compartilhar com você hoje. Deus tem graça para nós, mesmo em meio às nossas decisões mais destrutivas. Observe como o livro de Juízes termina. Os benjamitas conseguiram capturar as mulheres necessárias entre as dançarinas, voltaram para suas terras, reconstruíram suas cidades e viveram nelas. Naquele tempo, cada israelita retornou à sua própria tribo e família, recuperando suas heranças. O último versículo do livro de Juízes resume bem todo o livro. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Meu amigo, embora Deus tenha sido misericordioso ao permitir que a tribo de Benjamim se reconstruísse e não fosse extinta, ainda houve consequências para suas ações. Se há algo que você deve tirar deste vídeo, é que cada decisão que tomamos tem consequências, muitas vezes incalculáveis e inevitáveis. Até o próximo vídeo, adeus por enquanto. Deus te abençoe.